Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje vamos continuar com a nossa série sobre curiosidades da eletrônica lá no canal. E nesse vídeo aqui nós vamos explicar para vocês rapidamente o funcionamento do controle automático de frequência, que é um circuito que você vai encontrar em alguns rádios FM, como por exemplo, eu usei aqui um esquema elétrico de um rádio da Britânia. Esse rádio aqui ele tem outras funções também, mas eu peguei só a parte do rádio. Então aqui no rádio nós temos a parte do sintonizador de FM aqui em cima, as duas bobinas, a bobina de antena do FM, a bobina osciladora do FM. Agora detalhe, nos rádios em geral, o circuito oscilador local, a bobina osciladora, o capacitor variável trimmer, é que são responsáveis pela sintonia das emissoras. Ou seja, se você mexer na bobina osciladora ou no trimmer do oscilador, você vai trocar a emissora de posição. Já o circuito de antena, que é o circuito que a gente chama de circuito de sintonia, o circuito de antena, tanto a bobina quanto o trimmer, o capacitor variável, dão um ganho no sinal. Ou seja, se você mexer na bobina de antena e no trimmer de antena, você vai conseguir aumentar ou diminuir o volume, o som das emissoras de FM. Tá? Então, portanto, é o circuito oscilador que faz a mudança das estações. Muito bem. Então, aqui ligado, além da bobina, do capacitor comum aqui de cerâmica, o variável trimmer, no circuito oscilador nós também temos esse diodo aqui com símbolo diferente, é um diodo varicap. O que é um diodo varicap? É um diodo que tem uma capacitância. Na verdade, todos os diodos têm capacitância quando são polarizados no sentido inverso. Só que o varicap é um diodo cuja principal característica é esta capacitância que ele oferece, quando polarizado no sentido inverso. E detalhe, quando você aplica uma tensão nos terminais dele, ele funciona como um capacitor de um valor. Se você alterar a tensão, ele muda de valor, só que é de maneira uniforme, ou seja, se você dobrar a tensão, ele reduz a capacitância pela metade. Se você triplicar a tensão, ele reduz a capacitância em 1/3, e por aí vai. Tá? Então, observe o seguinte, aqui no pino 11 desse circuito integrado, que é o CIDFI, sai o sinal de áudio que vai para o decodificador estéreo. O sinal de áudio que vai lá para o decodificador estéreo, uma amostra dele vai carregar esse capacitor aqui com uma tensão contínua, e essa tensão vai ser aplicada no diodo varicap que está ligado no oscilador do rádio FM. Então, como é que esse circuito faz a correção das emissoras? Então, a tendência aqui do oscilador local do rádio, principalmente dos capacitores, é reduzir a capacitância por uma série de razões. Quando diminui o capacitor ou a capacitância, a frequência do oscilador local aumenta. Quanto menor a capacitância, maior é a frequência deste circuito. O que acontece? Daí a emissora vai parar num ponto mais alto lá no display do rádio. Por exemplo, se eu tenho uma emissora que é 90.1 MHz, ela vai parar em 90.15 ou 90.20. De modo que se eu colocar o ponteiro do rádio em 90.1, você vai escutar aquela emissora com som baixo e com chiado. Ao passo que se você colocar na frequência errada, você vai escutar direitinho. Então, como é que esse circuito faz a correção? Quando você coloca em 90.1, aqui no pino 11 do circuito integrado sai o sinal de áudio. A intensidade do sinal de áudio depende se a emissora está bem ou mal sintonizada. Como a emissora vai estar mal sintonizada, o áudio sai fraco. Sai o sinal de áudio fraco, a tensão gerada aqui no capacitor é menor. Se a tensão no diodo varicap é menor, a capacitância dele aumenta. E daí ele corrige a capacitância total do circuito, diminuindo, portanto, a frequência do oscilador e trazendo a emissora de volta para 90.1. Porque o oscilador sempre altera para mais. Então o diodo, quando o oscilador altera para mais, o sinal de áudio diminui, o diodo aumenta a capacitância e traz o oscilador para a frequência mais baixa, que no caso é a frequência correta dele. Obviamente, quando a emissora está bem sintonizada, o sinal de áudio fica mais forte, a tensão aumenta aqui no capacitor, o diodo diminui bastante a capacitância, lembrando que quanto maior a tensão, menor é a capacitância dele. O diodo diminui muito a capacitância e aí já não tem muita influência aqui no circuito. Beleza, pessoal? Então é assim que esse circuito corrige a emissora, porque se não fosse esse circuito, por uma pequena alteração no valor das peças aqui, a emissora de FM ia parar num ponto mais alto lá
no painel do rádio. E aí esse diodo, em conjunto com esse circuito, corrige isso e mantém a emissora no seu devido lugar. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, mas sejam sempre educados nos comentários. Vejo vocês aqui num próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.